Lei Maria da Penha. E se a pessoa mente que foi agredida, que foi ameaçada ou que está sofrendo qualquer lesão pelo companheiro? Quais são as consequências de mentir num processo? Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Ilmar Moniz e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de assuntos do cotidiano, de entretenimento, com olhar crítico, pitacos jurídicos e bom humor. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais do Instagram e do Facebook, Ilmar Moniz. Mas antes de a gente falar as consequências de mentir em um processo ou no inquérito policial referente a agressões, lesões e ameaças no caso da Maria da Penha, nós precisamos falar da importância da Lei da Maria da Penha. Ela é indiscutível. As medidas cautelares, a proteção que existe na lei para a mulher que sofre agressão é uma lei extremamente protetora e extremamente benéfica à situação da relação da mulher de vulnerabilidade no seio familiar. Então, antes da gente falar da questão que é uma exceção, ou seja, são exceções, mulheres que se utilizam da lei como subterfúgio, né? Utilizam-se da lei para ter vantagens indevidas, dizendo crimes que não aconteceram para ter vantagem em outros processos ou ter vantagens familiares. Mas esses casos dessas mulheres que fazem isso são exceções. Friso aqui que são exceções os casos de pessoas que cometem essa situação, pois a Lei da Maria da Penha, na sua grande maioria, esmagadora maioria, são utilizadas por mulheres que realmente sofrem no lar e precisam dessa cautela, desse comparecimento do judiciário, da polícia, para que possa resguardar a integridade física e saúde mental da mulher nesse momento. Mas, infelizmente, poucas, mas algumas mulheres se utilizam do processo célere, do processo com bastante respaldo jurídico, que é os casos penais com base na Maria da Penha. Vou explicar um caso para vocês muito recente, aconteceu com a gente no escritório, para que vocês possam entender o porquê da importância da gente explicar essa situação, de explicar o porquê algumas pessoas se utilizam irregularmente da lei para tentar ter benefícios. Uma senhora que estava querendo pressionar que o ex-marido pagasse um valor de pensão maior, ela começou a fazer boletins de ocorrência alegando que ele estava ameaçando ela, estava fazendo ameaças que não ia mais pagar pensão e que ia bater nela e que ia fazer o mal injusto àquela mulher. Só que ela foi fazer os boletins de ocorrências, ela pediu uma medida cautelar, o juiz concedeu a medida cautelar. Só que depois que o juiz concedeu a medida cautelar para ela, ela começou a ligar para ele falando que teoricamente tiraria as denúncias, as queixas sobre ele se ele aumentasse o valor da pensão para ela. Só que ela fez isso numa questão de ligação, justamente no local onde ele trabalhava, e as ligações lá são gravadas. E aí, no meio dessa discussão, ele falando para ela que ele nunca ameaçou, que jamais ameaçaria ela, ela relata que realmente nunca ameaçou, mas que ela sabia que ele não teria como provar isso e que se ele não fosse fazer um acordo na questão do aumento da pensão, que ela iria pressionar ele dessa forma por meio do judiciário na seara criminal. Ele conseguiu as cópias dessa gravação e utilizou em sua defesa na questão do inquérito, né, do processo judicial de investigação da questão da Maria da Penha. E aí o caso se reverteu e teve uma consequência para ela. Quando eu digo esses casos como exceções, são casos, claro, pontuais, mas que geram à pessoa que está sofrendo essa mentira, que está sofrendo essa calúnia, um grande constrangimento, uma grande preocupação, pois, em regra, a mulher que inventa essas histórias inventam situações que não podem ter qualquer tipo de prova, que são ameaças, são injúrias, são palavras que ofendem. Ela alega esse tipo de situação. E justamente sabendo em alguns momentos que ela não vai conseguir provar, né, o homem não vai conseguir provar, e ficaria a palavra dela contra a do homem. E nesse caso, né, do companheiro, nesse caso ela teria um certo benefício para conseguir pressionar ele em outros momentos. Outro caso também bem interessante que eu posso citar para vocês foi um caso de divórcio, em que a mulher estava num processo judicial de divórcio litigioso para divisão de bens, e no meio do processo ela juntou um inquérito que ela foi lá e fez o boletim de ocorrência dizendo que tinha sido ameaçada pelo ex-marido para que ela pudesse entregar os bens que estavam com ela.
Só que no dia e hora que ela falou que recebeu a ligação dele ameaçando, ele conseguiu provar que jamais ligou para ela pela operadora e também que o local onde ele estava não tinha condições alguma dele ter ligado para ela naquele momento. E ela não conseguiu fazer qualquer outro tipo de prova e no meio do processo ela deixou escapar também na audiência que tinha feito aquilo porque ele não queria resolver logo as coisas. E aí o juiz pediu para se instaurar um inquérito contra ela para que fosse apurado o crime de denunciação caluniosa. Esses casos que eu contei para vocês aqui foram 2 casos que eu presenciei, né, como advogado, pude acompanhar como advogado, mas existem outras situações que eu poderia citar também que acontecem corriqueiramente. Em regra, pessoas com uma má índole, né, com um caráter duvidoso, se utilizam do mecanismo de um processo da Lei Maria da Penha para forçar uma barra para um outro tipo de processo, beneficiando ela numa situação que ela infelizmente não vai ter direito se for pelas vias comuns. Aí ela se utiliza desse mecanismo tentando forçar a barra por meio das cautelas da Maria da Penha. Voltando, né, e explicando que a Lei Maria da Penha ela é fundamental de proteção à mulher. Então esses casos que eu citei são exceções que devem ser analisados e pontuados especificamente, porque a grande maioria, esmagadora maioria, as mulheres realmente sofrem as agressões, as ameaças, e a lei faz muito bem em proteger e o juiz tem que ser severo nessas situações. Mas nesses casos em que as mulheres, como eu disse, esses 2 casos que eu citei, utilizam da lei para poder forçar a barra para um futuro processo ser mais benéfico, tem uma consequência, porque a denunciação caluniosa, ou seja, dar causa a um inquérito policial, a um processo judicial, sabendo que as acusações ali feitas são mentiras, tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então se o homem conseguir provar, né, o companheiro conseguir provar que a mulher se utilizou daquele mecanismo para inventar uma história, para mentir, para que ela pudesse ter um benefício lá na frente, ela fez um boletim de ocorrência, ela deu causa a um inquérito policial, a um processo judicial criminal para ser investigado Maria da Penha contra o homem, e o homem conseguir provar, né, o companheiro conseguir provar que aquilo é mentira, ela pode sim responder por um processo de denunciação caluniosa com a pena que varia de 2 a 8 anos. Então veja que a consequência para quem mente processualmente falando, né, quem inventa mentiras para que tente prejudicar outra pessoa de forma criminal, tem uma consequência grave. Se você gostou desse vídeo de hoje, se você gostou desse tema, deixe seu joinha, comenta aqui o que você achou, comenta o que você acha, também deixe seu like e deixe também sugestões do que vocês querem ouvir aqui no canal para que a gente possa fazer vídeo de acordo com a sua audiência. Até a próxima!